Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que nós possamos transmitir a mensagem da noite. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve conosco na terra, a terra vivia sob o domínio do Império Romano. E as criaturas que viviam sobre esse domínio pagavam altas taxas de impostos ao povo romano. Se hoje nós reclamamos, do mau uso dos impostos que nós pagamos hoje, no Brasil, se nós vivêssemos na época com o Império Romano da forma como eram utilizados os recursos cobrados nos países distantes, com certeza nós também nos revoltaríamos. Por isso, todas as criaturas que pagavam o imposto eram muito revoltadas. Um orador outro dia foi na nossa casa e disse assim, que só tinha uma coisa que o judeu odiava mais do que os impostos, que eram os recebedores de impostos, que era justamente aqueles que eram chamados publicanos, não interessando se ele era um homem bom, se ele era um bom cidadão, se ele cumpria suas tarefas perante o templo, se ele lia o Torá, se era um bom pai, se era um bom filho, se era um bom amigo, ou seja, se ele fosse um publicano, ele simplesmente era odiado, a tal ponto que o publicano evitava de sair com a esposa, de sair com os filhos, de sair com os pais, porque logo o ódio que as pessoas sentiam dele, também era passado para os seus parentes, para os seus filhos. Então, para evitar, normalmente o publicano vivia sozinho, só em todos os lugares que ele ia, com aquela mágoa que todo mundo sentia dele. Nós estamos falando isso aí porque nós vamos contar a história justamente de um publicano que viveu com Jesus, ou pelo menos, se não é a história dele, parte dessa história de Levi, que é o filho de Alfeu, que era discípulo de Jesus. Levi trabalhava na coletoria de Cafarnaum. Conta-nos que certa feita, ele estando na coletoria, observando assim pela porta da frente, que sempre ele tinha hábito de olhar, pois ela dava de frente com o lago de Genezaré, e ele gostava de repousar o seu olhar sobre as águas limpas e as águas mansas do lago. Ele observou os pescadores já seu conhecidos, de quem ele fazia as anotações dos impostos que eles deviam a César. E nesse dia ele viu Simão e André, seu irmão, mas à frente deles vinha um estrangeiro, de porte majestoso, tinha os cabelos da cor do mel, a barba à moda dos nazarenos, tinha um jeito de uma pessoa culta, diferente, chamou-lhe a atenção. Ele, ao observar aquele estrangeiro, e de repente, o estrangeiro cruza com o olhar dele. Ele sentiu uma emoção diferente, teve ímpeto de levantar-se e acompanhar aquele grupo de homens. Teve uma vontade muito grande, mas parou. Com certeza, ele seria bloqueado. As pessoas o odiavam, e por isso ele se conteve e manteve-se sentado. Mas, à tarde, ele foi à sinagoga para ver quem era o estrangeiro. E lá estava à frente o estrangeiro a falar sobre as leis. Ele leu o Torá, falou sobre coisas já sabidas, sobre as leis de Moisés, mas falou de uma maneira diferente, e a sua voz era serena, pois ele começou a falar de um reino diferente, onde as criaturas viveriam em paz, onde a igualdade e o respeito das pessoas seriam grandes uns para com os outros. Falou de Deus, mas não o Deus que ele havia escutado já falar na sinagoga, aquele Deus que castigava, aquele Deus cruel, mas falou de um Deus
que era pai de todas as criaturas, amoroso, que alegrava-se com as criaturas, quando as criaturas desditosas e os vencidos do mundo se reerguiam. Falou dessa maneira, e aquela voz soava na acústica da alma de Levi, fazendo recordar e fazendo pensar aonde foi que ele já tinha escutado aquele tom daquela voz. Quem era aquela pessoa? Sentiu uma vontade enorme de se aproximar dele, de falar que queria ser seu amigo, que queria fazer parte daquele reino que ele dizia que estava implantando e que era novo, mas o medo o recuou e ele seguiu de longe. Seguiu de longe até a casa de Simão Pedro e, conversando com as pessoas estranhas que estavam ali perto da casa de Simão Pedro, ele ficou sabendo que naquele mesmo dia aquele estrangeiro havia curado a sogra de Simão Pedro e que havia também curado um menino tido como endemoniado, conhecido por todas as pessoas pelas suas perturbações, que bastou que o estrangeiro pegasse ele pela mão, levantasse o menino, restaurou-lhe o equilíbrio e ele agora estava brincando na casa de seus pais. Foi para casa e aquela noite então ele não conseguiu dormir. Mesmo na escuridão completa do seu quarto, aquele olhar daquele estrangeiro lhe buscava a alma, parecia vasculhar o seu íntimo e ele não conseguia conciliar o sono. Somente quando muito cansado, aqueles rápidos cochilos, sempre o mesmo sonho. Sonhava que estava acompanhado por aquele estrangeiro, que levava embaixo do braço os pergaminhos onde ele anotava os impostos das criaturas que era devido a César, mas quando ele abria os pergaminhos, não estavam as suas anotações, haviam versículos, palavras que ele não entendia, e então logo ele acordava assustado para ficar a refletir e a observar aqueles olhos. Dessa maneira, no outro dia pela manhã, quando chegou a coletoria, abriu a coletoria, estava sentado em sua mesa, quando ergueu o olhar para observar a beleza do lago, eis que no retângulo da porta ele observa e estava lá o estrangeiro. O mestre olhou para ele de maneira serena e sorrindo para ele, e lhe perguntou: Levi, filho de Alfeu, o que fazes? E ele teve pressa em responder: Senhor, recolho os impostos do povo que deve a César. O mestre lhe sorriu, ele falou: quer vir comigo recolher os bens de meu pai que estás no céu? Ele levantou de pronto, uma enorme alegria entrou em sua alma, seguiu, e a partir daquele dia ele passou a seguir Jesus. Seu Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova, na lição intitulado como Bem-aventuranças, que logo que Jesus começou a falar do seu evangelho de amor, falar a respeito das delícias da implantação do reino de Deus, começou a curar as criaturas e começou a conviver com as criaturas infelizes, uma enorme peregrinação se formou entre as aldeias às margens do lago. Verdadeira romaria de pessoas vencidas, cansadas, sofredoras, começaram a descer pelas estradas em busca de Cafarnaum. Cafarnaum se viu de repente com as suas ruas cheias de pessoas estranhas. Os mais procurados eram os apóstolos. Para a gente pode parecer fácil, mas Felipe era de Cesareia. À noite, quando voltava para casa, era tomado de surpresa de pessoas que saíam de dentro das moitas a lhe perguntar como era o Messias, qual era aquele reino que ele ensinava, se existia alguma forma de se aproximar de maneira mais rápida do Messias,
pois todos queriam se beneficiar de suas poderosas virtudes. Simão Pedro, de repente, viu a sua casa cercada de pessoas estranhas, sendo vigiado dia e noite pelas pessoas que sempre procuravam aproximar, pessoas que eles não conheciam, muitas vezes pessoas tidas como violentas, pessoas de má vidas, e assim começaram. Nos conta o seu Humberto de Campos, que foi num sábado, em que pela manhã, entrou pelo portão da casa luxuosa de Levi, um grupo de criaturas pobres e miseráveis. E perguntou a Levi que eles queriam contribuir com aquele novo reino de amor. E eles gostariam de saber se ele tinha uma ideia de qual era o trabalho, qual a melhor maneira que eles poderiam fazer para colaborar naquele reino de amor e de justiça que o Cristo estava trazendo. Emmanuel nos diz que todos nós vivemos como acorrentados aos conceitos, aos paradigmas que nós trazemos de acordo com a condição que nós vivemos na Terra. Vivemos achando que pela beleza física, né, quando conseguimos o reconhecimento da comunidade, quando conseguimos um pouco mais de recurso financeiro, nos achamos melhores do que as outras pessoas. Às vezes achamos que temos mais direitos, né? Porque podemos pagar. Às vezes a gente pensa assim, eu posso pagar, eu posso gastar o tanto de água que eu quero, não é verdade? O carro é meu, posso correr o tanto que eu quero, posso pagar multa e tudo bem. E assim somos nós. E naquela manhã de sábado, Levi recebeu aquele bando de pessoas humildes e vencidas do mundo, com essa mentalidade, com a mentalidade que ele trazia dos recursos que tinha. Quando as pessoas falaram para ele de que forma que eles poderiam colaborar, ele as observou e falou: é certo que o Mestre tem nos falado e tem nos ensinado que esse novo reino deverá emanar a todos nós. Mas o que poderão auxiliar vocês na condição em que estão? E pegou 3, que ele conhecia bem, dentre aquelas pessoas, e disse: Lisandro, o que poderá você fazer, aleijado como és? E você, Áquila, não foi você que foi expulso da própria casa por condenação, até hoje não falada, mas não aceitam você dentro da sua casa? E você, Pafos, como poderia ajudar, perturbado como vive nos dias de crise, a correr pelas ruas da cidade como um doido? Como poderia vocês colaborar na implantação do novo reino? Nos conta o seu Humberto de Campos que eles se entreolharam. Somente agora, com a palavra rude do apóstolo Levi, eles haviam se conscientizado realmente da condição de penúria moral em que eles viviam e da condição em que eles viviam. Abaixaram a cabeça e uma dor intensa adentrou-lhes o coração, e eles então voltaram-se para o portão de saída e começaram a caminhar para ir embora. Quando de repente um deles falou: o Mestre falará hoje na montanha. Pode ser que ele tenha uma nova explicação, possa ser que ele traga alguma coisa que nos console o coração. Bastou que esse fio de esperança passasse por entre as pessoas, para que eles se animassem melhor e caminhassem em direção da montanha. Mais alguns minutos se passaram e adentrou pelo mesmo portão Jesus, que veio acompanhado de André. Foi recebido por Levi, que o abraçou, colocou à vontade, começaram a conversar, e Levi então
contou de maneira alegre o que havia acontecido, encerrando a narração com uma frase mais ou menos assim: o que poderia o novo reino, mestre, fazer com a ajuda de pessoas tão miseráveis e tão ignorantes? Mas de repente ele lembrou-se de que os pescadores eram homens rudes, criaturas analfabetas, e então deu uma consertada e disse: os pescadores são homem forte, com certeza terão muita ocupação no novo reino. Jesus, no entanto, olha de maneira bondosa para Levi e lhe fala com muito carinho: Levi, é necessário, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se a boa nova que trazemos é uma notícia de esperança e de amor, como não dá-las às criaturas vencidas do mundo? Os vencedores do mundo não precisam de boas notícias. É nas derrotas da sorte que a criatura ouve mais alto a voz dos céus. É neles que nós vemos as esperanças e que reconhecemos nas suas coragens tranquilas que eles revelam a presença do nosso Pai que estás no céu. Você já observou por um acaso, Levi, algum vencedor do mundo com maior interesse do que o que não seja o interesse nos seus bens e nos seus troféus? Diante da pergunta e do pequeno espaço que o Cristo deu para o discípulo raciocinar, ele aproveitou e falou algo desapontado para Jesus: Senhor, a minha preocupação é única para agilizar a implantação do novo reino entre aqueles que governam o mundo. Quem governa o mundo, Levi, é Deus. O amor jamais age com inquietação. Imaginemos, Levi, que hoje chegasse a Cafarnaum os triunfadores, os vencedores do mundo, se propondo a nos ajudar e a aceitar o novo reino que nós implantamos, que nós falamos na terra. Com certeza chegariam com suas carruagens, com os seus tesouros, trariam escribas, trariam escravos, os seus troféus sangrentos, as suas armas. Com certeza começariam por não concordar com a forma pela qual nós ensinamos o povo, ensinando o Evangelho pelas estradas extraviadas da vida. Muitos vão querer construir palácios suntuosos, alguns vão querer construir jardins monumentais, logo começarão a brigar pela hegemonia, não entrando em acordo um com outros, porque aqueles vencidos do mundo têm muita dificuldade em ceder e se acham com direitos maiores do que os outros. Logo começariam a criar guerra, a levar a incêndio e a destruição. Você acha, Levi, que seria justo implantarmos o reino de nosso Pai que estás no céu, fazendo com que os seus filhos se matem um ao outro? Levi estava extremamente desapontado e estava maravilhado com a lucidez, com a profundidade daqueles conceitos que Jesus trazia. E Jesus então continuou lhe dizendo: até que o tempo, Levi, não absorva todas as imperfeições, que levará muito tempo, os triunfadores da terra continuarão a ser pobres criaturas, apegadas nos bens puéreis da terra.
É preciso que amemos e que dediquemos a nossa vida nos vencidos do mundo, porque nos vencidos do mundo estão a terra fértil, regada e adubada pelas lágrimas do sofrimento. É neles que encontraremos a força para colocarmos a semente do Evangelho de Jesus. Eles quebraram os elos mais fortes que os ligavam, que os acorrentavam às ilusões, e marcham para o infinito amor e a sabedoria. Um leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende em nossa alma. Por isso, Levi, é necessário que aceitemos o auxílio dos nossos irmãos vencidos do mundo, porque é sobre eles e também sobre aqueles que estão interessados nos tesouros mais importantes, que são os tesouros da alma, e não estão somente interessados nos tesouros materiais, que será assentado às bases do reino divino em que eu trago. Levi e André estavam chorando, pois Jesus trazia o olhar sobre os dois, extremamente emocionado, e o diálogo se encerrou, porque nesse momento adentraram os portões Simão Pedro, João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, que se juntaram ao grupo e começaram a conversar, uma conversa animada, e depois o grupo saiu em direção a uma montanha próxima. O crepúsculo descia em qualquer coisa de deslumbramento. Havia uma brisa cariciosa ao longo de toda a montanha. As belezas da tarde era qualquer coisa de se maravilhar. Várias centenas de pessoas sentavam-se em grupo pela montanha à espera do mestre. Eram velhos, eram mulheres com seus filhos abandonadas, eram pescadores pobres, lavradores sujos ainda da roupa do trabalho. Entre as pessoas mais sadias existiam leprosos, paralíticos, doentes, e as pessoas todas estavam ali quando Jesus chegou. Um olhar de esperança foi em sua direção ao observar Jesus, que olhou a multidão e endereçou-lhes um sorriso de esperança. Conta-nos o evangelista que Jesus observou a multidão, procurou um lugar mais alto e depois subiu para lhes ensinar, deixando então perceber que ele dirigia-se aos vencidos do mundo, e também com a intenção de orientar a Levi. Jesus pela primeira vez falou sobre as bem-aventuranças. Falou: bem-aventurado os pobres de espíritos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados sois todos vós, quando forem perseguidos em meu nome, por causa da justiça, porque será grande o vosso galardão no céu. Olhando a multidão de vencido, disse a eles: vós sois o sal da terra. E o que se há de fazer com o sal, se ele perde o sabor? Vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca embaixo da mesa, mas coloca no alto, para que ela ilumine a todos.
Não julgueis, para não ser julgados. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazeis a eles. Não useis de medida muito estreita para com os vossos irmãos, porque com a mesma medida com que você mede os outros, será utilizada para você medir, para te medir. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás ao teu amigo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, para serem perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás na terra, que faz com que o sol ilumine os bons e os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Não procurei felicidade nos tesouros da terra, não andeis preocupados e ansiosos com o que comeremos, com o que beberemos. Observai as aves dos céus, que elas não semeiam, não ceifam, e o Pai Celestial as sustenta. Não andeis preocupados e ansiosos com o que vestiremos. Observai os lírios dos campos, eles não tecem, não fiam, mas o Pai Celestial os veste magnificamente. E digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Buscai em primeiro lugar o reino de amor e de justiça, e todas as demais coisas vos virão de acréscimo. Jesus falou por muito tempo ainda, quando encerrou a sua palavra a respeito do reino do céu. Algumas estrelas já começavam a brilhar no céu. Falou de todas as maravilhas da igualdade. Nos conta o seu Humberto de Campos que uma brisa muito forte passava naquele momento, naquela noite, trazendo o frescor da noite. E também como se tivesse a missão de trazer aos tempos mais longínquos aquela informação, essa informação de que todos nós precisamos amarmos uns aos outros, que precisamos saber que a nossa felicidade não está com base sobre os bens materiais, e sim naquilo que nós implantamos em nossa vida. Quando Jesus encerrou a sua palestra, a sua conversa com a multidão, as pessoas começaram a se levantar. Os primeiros a se aproximar de Jesus foram as mães, que trouxeram seus filhos para que ele os abençoasse. Jesus acariciava as crianças, os velhos passavam de longe e dizia: bendito seja, filho de Davi. Jesus acenava a todos que procuravam na cidade um refúgio, e as pessoas foram passando e foram se dirigindo à cidade. Levi levantou-se com outra percepção da vida. O ensinamento havia ali clareado a mente, e ele então observou as pessoas que, embora vencidos, embora tristes, doentes, todos traziam um olhar de esperança. Observou e de repente viu o grupo de sofredores que foi na sua casa pela manhã. Correu aos seus encontros, olhou para eles silenciosamente e disse: eu entendi a mensagem. Os infelizes, sorrindo, olhou para ele, balançaram a cabeça e foram embora. Ele então afastou-se, foi em direção a Jesus e disse: Senhor, eu quero fazer uma festa em minha casa, quero fazer uma festa amanhã, e quero convidar a todos que vão à minha casa para ceiar comigo amanhã. Jesus sorriu, aceitou o convite. Levi
levantou-se e foi embora para casa. Naquela noite ele também não dormiria, mas seria de alegria, de expectativa. No outro dia, quando acordou pela manhã, a multidão de sofredores não havia invadido a sua casa, como ele imaginava. Ele saiu pelos portões e avistou a praia do lago, e lá estava a multidão, toda na praia a esperar, e fizeram uma grande algazarra, quando o barco de Simão Pedro virou-se no lago, trazendo o ilustre visitador. Ele ficou esperando. Quando o barco chegou na praia, que Jesus desceu, a multidão o cercou. Ele então correu em desabalada alegria e felicidade para encontrar com Jesus. Encontrou na praia. Jesus o abraçou e disse: Levi, hoje a felicidade entrou em seu lar. Ele adentrou junto com Jesus na casa, pediu a todos que entrassem. Jesus repartiu o pão, entregou a Levi um pedaço. Levi pegou o seu pedaço. Jesus repartiu o pão novamente, deu a outro, e assim começou a fazer com a multidão, que começou a se alimentar. E Levi saiu andando entre as pessoas, agradecendo um a um pela presença, por ter vindo à sua casa. De repente, se viu frente a frente com Lisandro, o aleijado. Seu Humberto de Campos não fala que ele pediu desculpa a Lisandro, diz que ele o envolveu em um enorme abraço, mas com certeza deve ter pedido desculpa. Ele só saiu desse abraço quando Jesus se aproximou, colocou-lhe a mão sobre os ombros, e ele disse: Levi, bem-aventurado também são todos aqueles que ouvem a palavra do reino de Deus e o compreendem e colocam em seu coração. Bem-aventurado és tu, meu filho. Jesus deixou Levi, e Levi ficou satisfeito. A partir daquele dia, numa nova visão, utilizou o seu conhecimento de escrevente na coletoria para fazer as anotações evangélicas que nós utilizamos hoje. Foi com as anotações de Levi que Simão Pedro levou para Jerusalém, na casa do caminho, que atendia a multidão de pessoas que lhe procuravam, distribuindo-lhes o consolo e o conhecimento. Foi o livro, as anotações de Levi, que Simão Pedro presenteou Ananias, que depois presenteou Paulo com as anotações. Foi com as anotações de Levi que Simão Pedro presenteou Gamaliel, que depois deu também as anotações para Paulo mais completa, para que nós pudéssemos ter o evangelho de hoje. Nós hoje temos essas informações, e é necessário que nós nos livremos dos conceitos equivocados que trazemos dentro de nós, achando que a nossa condição, achando que as nossas condições financeiras, que a nossa condição de conhecimento cultural nos faz diferente uns dos outros. É necessário que nós amemos uns aos outros, que estejamos sempre prontos para servirmos uns aos outros, porque a doutrina espírita vem enriquecer a nossa vida, trazer-nos informações. André Luiz tem uma mensagem que tem como título Poderia Ser, que ele nos diz que aquela velhinha que nós encontramos na rua a pedir esmola, cansada, muitas vezes arquejada, num fardo ou num carrinho de sucata, não é aquela senhora
que nós amorosamente chamamos de mãe, mas que pela lei da reencarnação, bem que poderia ser. Que aquela criança que nos aborda no farol, que nos pede o auxílio, que nos pede um abraço, que nos pede um beijo, que nos pede a nossa atenção, não é a criança que nós chamamos de filho, aquela que nós chamamos de neto ou de bisneto, mas que nós que estudamos a doutrina espírita e que sabemos as leis da reencarnação, bem que poderia ser. E que aquela criatura doente, que vive perto da nossa casa, ou que nos aborda na rua, a nos pedir um auxílio, não é aquela pessoa de quem nós chamamos pai, que nós amamos ser, que amamos tanto, mas que a reencarnação, a vida sucessiva, vem nos dizer que bem que poderia ser nosso pai, e que aquele homem desempregado, que muitas vezes nós sabemos, que às vezes nos aborda, ou nem nos precisa nos abordar, que vive pela rua em dificuldade muito grande, não é o nosso parente que nós chamamos de irmão, mas a reencarnação nos faz perceber que poderia ser. Que diante do sofrimento, que diante daqueles que necessitam de nós, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos colocar em seu lugar, sentir-lhe a dor, sentir o constrangimento, e depois analisar e ver o que é possível fazer para o nosso irmão. Porque hoje, saudáveis, jovens, é a nossa hora de dar, mas amanhã, doentes, ou talvez desencarnado para lá do túmulo, com certeza será a nossa hora de receber. Muita paz, muito obrigado e fiquem em paz.